Capítulo 1055, Metamorfose 3. Você entende agora? Disse Faluel. Ter um corpo maior faz com que, quando eu me transforme em uma figura menor, eu possa reter a maioria das minhas habilidades. Eu só preciso afetar a força vital suficiente para moldar minha nova forma, enquanto o resto permanece o mesmo. Agora, para o meu próximo truque, Faluel começou a mudar novamente, assumindo que poderia ser considerado um híbrido dragão-hidra. Seu corpo não era um humanoide, mas coberto por espessas escamas esmeraldas, com cerca de 3,5 metros de altura. Ela tinha 7 cabeças de cobra, cada uma em um pescoço de serpentina 4 vezes maior do que o de um humano, permitindo que olhassem em todas as direções. Suas mãos e pés terminavam em garras afiadas e havia um conjunto de asas membranosas em suas costas. Sua força vital estava de volta a se parecer como uma estrela violeta, mas não era mais uma esfera perfeita. Foi possível ver alguns solavancos e amassados que alteraram o caminho dos fluxos de energia, fazendo com que se movessem de forma desajeitada. No entanto, isso aconteceu apenas na superfície. Abaixo, a estrela ainda estava comprimida e manteve sua forma original. Esta é minha forma híbrida. As saliências e amassados que você vê são as alterações que eu precisava para parecer mais com um dragão e menos como uma hidra. Atrapalhar pernas e braços com meu corpo geralmente atarracado, mas também incrivelmente robusto, tornando-o mais fraco. Normalmente, você sempre ataca as cabeças e os pescoços de uma hidra porque o resto é mais duro do que o aço. Para sustentar as 7 cabeças e se mover livremente, todo o nosso corpo nada mais é do que um feixe de músculos coberto por escamas tão duras que o tornam como uma montanha. Nossos pescoços longos e delgados, no entanto, oferecem um alvo muito mais fácil. Quanto às asas, eu não nasci com elas, então me acostumar a voar me deu muita prática. Eu só uso a forma híbrida quando estou forçado a lutar em espaços fechados porque é melhor do que o meu corpo humano, mas ainda é inferior a uma hidra. Faluel mudou de volta para sua forma humana. Agora, se você puder tirar as mãos de mim, eu realmente apreciaria. Por mais que eu goste de você, Glória, não gosto de ser apalpada em um primeiro encontro. Nalrond e Lir colocaram as mãos nos ombros da hidra, enquanto as irmãs Ernas estavam na frente de Faluel. Desculpe, eu não queria. Glória corou, percebendo que não tendo nenhum conhecimento da anatomia de uma hidra, o lugar onde ela colocou a mão na besta imperador acabou sendo os seios humanos de Faluel. Eu estava brincando, criança. Ela deu uma risadinha. De volta à nossa lição. Agora você tem todos os elementos para entender por que mudar de forma é mais fácil para os animais e mais perigoso para os humanos. Nalrond? É porque transformar-se em um corpo menor permite que você mantenha a força vital extra em seu estado original, ao passo que transformar-se em um corpo maior significa esticar sua força vital e torná-lo mais frágil, correto? Não é porque nossa força vital seja mais simples ou mais fácil de manipular, mas apenas uma questão de massa. É por isso que eu sugiro que você pratique a mudança de forma principalmente em seu corpo de besta imperador e não em sua forma humana. Isso vai lhe poupar muito problemas. A força vital funciona exatamente como um metal. Faluel pegou uma placa de aço de uma de suas forjas próximas. Ficar menor significa apenas aumentar sua densidade, como dobrar e dobrar esta placa sobre si mesma até que ela não seja maior do que um brinquedo. Ela usou magia espiritual para transformá-lo em um lingote retangular do tamanho de um baralho de cartas. Ficar maior, em vez disso, significa espalhar sua massa a tal ponto que mesmo um impacto mais fraco pode quebrar seu corpo. O outro pulso desdobrou o lingote enquanto o puxava em todas as direções. Em pouco tempo, era um quadrado com lado de mais de 10 metros, mas também era tão fino que até Kila poderia perfurá-lo com o punho. Os animais imperadores escolhem como sua aparência humana simplesmente como querem ser percebidos pelos humanos. Não é uma escolha racional, mas apenas uma questão de como eles se veem em relação à sua sociedade. Nossa forma híbrida, em vez disso, é simplesmente um meio de não ficarmos restritos pelo nosso tamanho maciço. Às vezes, um corpo maior significa apenas um alvo maior.
A forma híbrida nos permite empregar todos os tipos de armas, mantendo a maior parte de nossa força, mas o quanto mais você o altera, mais fraco ele se torna. Para dar um exemplo, se eu remover as asas, minha forma híbrida se torna mais estável e, portanto, mais forte, mas às vezes a capacidade de manobra aérea é mais importante do que a força bruta. Todos vocês não podem assumir uma forma de besta imperador ou uma besta mágica porque falta massa. Seria um procedimento perigoso e um exercício inútil, já que seus movimentos desajeitados revelariam sua verdadeira natureza. Além disso, aprender como se mover em todos os 4 membros e como usar os sentidos de uma fera exigiria mais esforço do que vale. Você praticará a mudança de um humano para outro, já que a discrição é um bem inestimável. Vou dividir vocês em equipes com base na sua natureza. Espere, eu tenho uma pergunta, disse Lith, interrompendo Faluel. Se importa em compartilhar isso com a classe? No passado, Solos e eu nos fundimos algumas vezes, não nos tornando diferentes de Akala e Darwin. A última vez que aconteceu, meu corpo cresceu em tamanho e eu estava muito mais forte do que o normal. Como você explica isso? Lith disse. Eu preciso de mais detalhes, Faluel respondeu. Lith contou a ela como aconteceu a primeira vez quando Scarlet tentou matá-lo para estudar Solos, a segunda vez quando eles compensaram sua primeira e única grande briga, e a terceira vez enquanto lutavam contra o artefato. Você me disse que pode fundir suas mentes à vontade. Você pode fazer o mesmo com seus corpos. Disse Faluel. Não. Nós tentamos várias vezes, mas sempre falhamos. Não é suficiente apenas concordar com isso, devemos estar em perfeita sincronia. Depois de derrotar Darwin, nossa união se desfez apenas quando Camila me ligou, já que Solos gosta dela, mas não tanto como eu. Lith piscou para Faluel. Lith, posso ver você piscando. Solos disse de sua mesa. Eu tenho algumas explicações para o fenômeno. Você tem certeza que não vai me dizer qual é a verdadeira natureza de Solos? A Hydra não tinha ideia de que Solos era o legado de Menadion e Lith gostava de manter as coisas assim. Tenho certeza que estou. Então você terá que se conformar com minhas suposições. Eu percebi que Solos está ficando maior conforme ela recupera suas habilidades, portanto, ou de alguma forma ela apenas adiciona sua massa à sua e a união resultante funciona como um novo membro, ou ela tem uma forma de batalha que é desbloqueada devido à sua habilidade temporariamente combinada. Em ambos os casos, você não obtém uma nova massa do nada, você pega a dela emprestada, que por sua vez aumenta ao absorver a energia e os materiais circundantes, correto? Disse Faluel. Correto, Lith concordou. Afinal, na primeira vez, nós dois ficamos mais fortes. Na segunda vez, a torre ganhou um novo andar e você recebeu seu corpo energético. Na terceira vez, estávamos em um geyser de mana, mas você não conseguiu assumir a forma de torre. Capítulo 1056, Metamorfose 4. Talvez a criatura que formamos seja uma fusão da minha forma híbrida com a sua. Com a massa da torre, não há como dizer o quão grande eu posso me tornar. Pensamento de Lith. Sim, mas também é meio assustador. Também não explica porque, desde que você ganhou o núcleo azul, você temporariamente aumenta de tamanho por conta própria durante cada descoberta. Pode estar relacionado às tribulações do mundo ou à fusão das suas forças vitais. Queremos falar sobre isso com Faluel? Solos disse. Não na frente dos outros. Scarlet pode ter contado a ela sobre minha tribulação mundial, já que, de acordo com o protetor, ela assistiu e até discutiu isso com Tyrese. Se for esse o caso, ela está apenas respeitando minha privacidade. Mas se não, é uma grande notícia. Lith respondeu. Por meu Criador. Você acabou de se livrar de seus segredos apenas para adicionar um novo. Solos disse com um gemido. Tudo bem, você venceu. Lith compartilhou com todos a descrição do que aconteceu com ele durante uma descoberta ou uma tribulação mundial. Afinal, Kila, Glória e Protetor já testemunharam. Se Mugar quisesse que eu fosse discreto sobre minhas tribulações, ela poderia ter me enviado um bilhete quando falou com Solos. Pensamento de Lith.
Estou feliz que você finalmente me contou sobre suas tribulações. Quanto às mudanças que você experimentou durante suas descobertas, não tenho explicação para isso, mas tenho certeza de que não estão relacionadas às suas chances de se tornar um guardião. Só o tempo dirá se suas crescentes forças vitais também exigirão mais massa. Faluel disse com um sorriso caloroso e sem um pingo de surpresa. Foda-me de lado. Quanto exatamente Scarlett disse a Faluel sobre mim? Lit, entretanto. Estou ainda mais feliz em ver você se abrindo com seus amigos. Faluel acenou com a mão para todos os presentes, incluindo Nalrond. Se eu fosse você, entretanto, não o compartilharia com nenhum outro desperto. Não que eles tentassem prejudicá-lo, já que transformar um possível guardião em inimigo não é uma escolha sábia. Além disso, qualquer atentado contra sua vida iria irritar o conselho das bestas e do homem, mas as outras facções podem considerá-lo uma ameaça. É melhor se eles continuarem considerando você apenas um híbrido humano-besta. Dessa forma, você pode evitar fazer inimigos dentro do conselho. Então é por isso que em Kula você já tinha 4 asas, a cauda longa e todos os 7 olhos abertos. Glória precisava se sentar e os outros rapidamente seguiram seu exemplo. Híbrido, despertado e até guardião. E aqui eu pensei que minha vida estava uma bagunça fria, disse. Infelizmente, eu tenho que concordar. Lit suspirou. Sim, eu também não gostaria de estar no lugar dele, disse Faluel. No momento em que Lit falhar em uma tribulação mundial, sua força vital aleijada será o menor de seus problemas. Perdi alguns amigos assim. Você quer dizer que Lit precisava se sentar também? Sim. Todos eles morreram. Não há necessidade de ficar tão taciturno. Nos últimos séculos, muitos animais sofreram tribulações, nenhum deles se tornou um guardião, mas muito poucos morreram, por isso Faluel tentou animá-lo. Significado: uma tribulação mundial acontece apenas quando sua vontade e a de Mugar estão em perfeita sincronia, assim como sua união com Solos. É um evento muito raro, já que normalmente Mugar não deseja nada. Viver uma vida tranquila geralmente implica evitar mais tribulações, disse Faluel. Agora, vamos voltar à nossa lição. Fria, Kila, vocês trabalharão comigo. Nalrond e Glória, vocês dois podem usar magia verdadeira para formar um par. Solos, você trabalhará com Lit. Sua falta de um corpo e sua habilidade natural de mudar a forma de sua pedra, independentemente de sua força vital, torna impossível para você praticar por conta própria. No entanto, você conhece a força vital de Lit como a palma da sua mão e seu vínculo permitirá que você pratique e experimente a dor de qualquer erro que possa cometer. Faluel deu um tapinha na cabeça da boneca de pedra que agora era a aparência de Solos para tranquilizá-la. O que você quer dizer com dor? Fria perguntou. Hoje, você aprenderá a mudar apenas os detalhes mais externos, como o comprimento do seu cabelo, o formato do seu nariz e seu rosto. Não tente alterar sua altura, seus órgãos e, acima de tudo, não altere nem chegue perto do seu cérebro. Uma das diferenças mais importantes entre os magos falsos e verdadeiros é que os últimos podem tecer feitiços com suas mentes, enquanto os primeiros precisam falar e fazer sinais com as mãos. Isso significa que qualquer erro com as mãos, voz ou mesmo a língua deixará o falso mago bloqueado em um corpo imperfeito, sem nenhuma maneira de consertá-lo. Os verdadeiros magos, em vez disso, contanto que seu cérebro não seja afetado, sempre podem lançar feitiços e corrigir seus erros. É a razão pela qual aprender a metamorfose é tão perigoso para falsos magos e relativamente fácil para aqueles despertos ou os filhos de bestas imperadoras que podem usar magia verdadeira. Antes de começar, temos que resolver um problema primeiro. Lit, Glória e Solos. Venha aqui. Faluel acenou para eles. Com base no que você me disse, sua técnica de respiração, revigoramento, não permite que você veja as forças vitais, correto? Correto. Solos e eu trabalhamos nisso desde o 5º ano de academia, mas nunca conseguimos resolver o problema, Lit disse. É por isso que os autodespertos muitas vezes precisam de um mentor. Faluel ficou na ponta dos pés e bagunçou o cabelo como se fosse uma criança.
Mostre-me como funciona e eu direi o que você está fazendo de errado. Não há mal nenhum em fazer isso. Pensamento de Lit. A técnica de respiração de Falwell foi transmitida por gerações, então deve ser melhor do que a minha. Lit fez conforme as instruções, mostrando e dizendo a ela como ele executava o revigoramento. Nalrond, Fria e Kila exploraram a oportunidade de aprender também, mas não tendo nenhum vestígio do despertar neles, eles falharam. Falwell, em vez disso, aprendeu na primeira tentativa. Então a Hydra usou o fortalecimento em si mesma para entender seus pontos fortes e limitações. É uma técnica excelente para algo feito por uma criança. Falwell não fazia ideia de que Lit sempre fora adulto, nem de quanto pensava em todas as suas criações. Obrigado. Lit e eu trabalhamos muito nisso ao longo dos anos. Solo sabia que Gloria poderia detectar as mentiras de Lit, mas seu próprio rosto era literalmente uma máscara de pedra. Deixe-me adivinhar, você o criou com o objetivo de estudar e compreender as mudanças em seu corpo, disse Falwell. Exatamente. Naquela época eu não tinha ideia do que era um núcleo, nem o que sua cor significava. Foi só graças ao revigoramento que eu entendi o que significava ser um desperto, Lit disse. Esse é o problema. Veja, outro equívoco comum é pensar na força vital como algo pequeno, oculto dentro do corpo. No entanto, a verdade é que a força vital não é pequena nem oculta. A força vital é o que molda a totalidade de seus corpos, tanto interna quanto externamente. Você criou o revigoramento como uma luneta que permite ver uma única agulha de pinheiro, mas, ao mesmo tempo, dá a você uma visão de túnel e impede que você veja o pinheiro. Você precisa mudar a forma como o revigoramento distribui a energia mundial pelo seu corpo e parar de se concentrar nos detalhes. Como ele é, o revigoramento permite que você colete e reúna pequenos pedaços da informação, mas falha em perceber o quadro geral. Continua no próximo vídeo.